Ok, até aqui então a gente viu o que você deve fazer para você poder escrever um bom currículo. Agora a gente vai fazer o contrário. O que você não pode fazer para escrever um bom currículo? Vamos lá então, na área de habilidades. Cara, nessa área, geralmente, o pessoal coloca o que a gente chama de soft skills, que são habilidades comportamentais de relações humanas, né? Só que ter uma área para ela no seu currículo é um dos maiores tiros no pé que você pode dar. Pensa na seguinte situação. Você é um recrutador e que você está lendo assim o 20º currículo pela segunda-feira de manhã, que é geralmente quando as pessoas leem os currículos. Cara, e você sabe que a pessoa está tentando te convencer de que ela é perfeita para aquela vaga. E ela vai lá e escreve naquele currículo que ela é comunicativa, que ela é pontual, que ela sabe trabalhar em equipe. Será que ela vai convencer alguém? Depois que você já ouviu 20 vezes a mesma historinha, e a pessoa só teve o trabalho de escrever aquilo? Não convence ninguém isso, embora todo mundo faça. E é justamente por isso que não convence, porque todo mundo faz. E não faz diferença nenhuma você escrever numa folha de papel que você é aquilo. Ninguém acredita mais nisso. Ah, Eduardo, mas eu realmente tenho essas habilidades. Beleza. Mas você não vai demonstrar isso escrevendo. Parece que você está se autoelogiando. É feio fazer isso. E fica com um tom arrogante. O que você deve fazer é mostrar para a pessoa que você tem essas habilidades por aquilo que você fez nas outras empresas. Você demonstra liderança assim, ó, falando que você coordenou um treinamento de estagiárias até serem contratadas. É assim que você demonstra que você tem liderança. Você não fala assim, ó, eu tenho liderança, eu sei trabalhar em equipe, eu sou boa com comunicação. Você mostra isso falando o que você fez nas outras empresas que demonstram isso. Porque falar por falar qualquer um sabe fazer. E sinceramente, se você não conseguiu fazer com que a pessoa que está lendo o teu currículo veja que você tem aquela habilidade até agora, pela descrição dos seus trabalhos, das suas experiências, não vai ser agora que ela vai se convencer quando você vai lá e diz que você é líder, por exemplo. Então, esquece essa parte no teu currículo, não tem necessidade nenhuma. Eu explico muito mais a fundo como é que você consegue fazer isso, né? Como que você consegue bem comunicar essas habilidades através das suas experiências naquele material de perguntas que eu escrevi para vocês. Então, dá uma dissecada bem boa lá que vocês vão conseguir essa habilidade. Sem falar que essas habilidades que várias pessoas colocam são habilidades que a gente espera que o funcionário faça, no mínimo. A gente espera que um colaborador tenha essas habilidades. Então, você colocar como diferencial seu, ou como que você tivesse isso, não faz tanta diferença assim. Eu fiz uma listinha aqui, eu vou falar as principais que todo mundo fala para ver se você consegue encontrar elas no seu currículo também, tá? Proatividade, boa comunicação, dedicada, pontual, responsável, organizada, fácil aprendizagem, trabalho bem em equipe, assídua, seja lá o que a pessoa quer dizer com isso, com foco em resultados, ampla experiência, comprometida, bom relacionamento interpessoal. A pessoa coloca isso, ela acha que, nossa, tô acabando com tudo aqui. Pô, meu relacionamento interpessoal é demais. Agilidade, motivado. Então são habilidades que a gente espera já de alguém. Então não são diferenciais seus. A única coisa que eu espero quando eu contrato alguém é que ele seja pontual, porra. Não vou contratar alguém que é para chegar às 8 e chega às 8h30. Mas você falar que você é pontual não faz diferença. Obrigado pelo mínimo. Você tem que chegar aqui no horário. Você tem que chegar esses minutinhos antes para que você possa organizar o teu lugar de trabalho, para que você possa estar pronto para trabalhar a partir das 8 da manhã. Né? Então você colocar isso no seu currículo não vai fazer um peso diferente. Para mim, às vezes até atrapalha. Então, em resumo, se você tem isso no teu currículo, esquece, risca tudo. Beleza? Depois tem aquela parte do objetivo. Eu já falei para vocês, né? Eu vou colocar aqui aquela frase que todo mundo coloca nessa área do objetivo. Vou ler para vocês. Eu vou me colocar, né? A pessoa fala,
Me colocar no mercado de trabalho atuando dentro de sua empresa para crescer junto com ela. Me colocando à disposição para trabalhar, aprender profissionalmente e desenvolver as minhas habilidades. Bom, no fundo isso é tudo, menos objetivo. Segue o mesmo raciocínio das habilidades. Se você não consegue demonstrar o que essa frase bonita e às vezes até muito vaga significa, você não andou muito. Não teve muito avanço no teu currículo por colocar essa frase. Então, não inverta as coisas. Não precisa você escrever no seu currículo que você está ávido por aprender com aquela empresa. Ninguém quer contratar alguém só para aprender. Primeiro a pessoa tem que ver que tem alguma habilidade ali, que tem alguma potência, que tem alguma vontade realmente ali. E ela não vai descobrir isso com você escrevendo essa frase. Então, mesma dica da última vez. Se você tem uma frase assim no teu currículo, risca. Não tem utilidade nenhuma. Assinatura. Olha, você não precisa assinar o teu currículo, tá? E nem dizer assim, atesto que tudo que está aqui é verdade. Ninguém fica lendo o teu currículo pensando assim, será que ele é mentiroso, compulsivo para estar escrevendo isso aqui? Não. A pessoa entende que se você está escrevendo, você está falando a verdade. Não precisa dizer que você realmente está fazendo isso. Então, se você também assina o teu currículo, não precisa mais a partir de agora. Eu acredito que esses sejam os principais erros que as pessoas cometem e que se você conseguir pular a maioria deles, você já vai estar na frente de 90% das pessoas que caem nisso. E às vezes são coisas que parecem tão positivas para quem está escrevendo o currículo, para quem não entende como que funciona a dinâmica. Caramba, eu vou colocar aqui que eu sou pontual, que eu sou bem motivado. Mas no fundo isso atrapalha demais, porque a pessoa que vai ler o teu currículo não é igual a você. Ela é uma pessoa que lê vários currículos por dia. Então ela vê várias vezes as mesmas coisas sendo escritas em vários currículos. Então você tem que escrever aquilo que realmente te diferencia. Não falar que você é comunicativo, que você tem vontade de aprender com a empresa. Mas ela tem que ver que você não é um coitado, ela tem que ver que você tem alguma coisa a oferecer a ponto de poder negociar com ela na mesa. Cara, eu já fiz isso aqui nessa empresa e tive esse resultado. Então a gente entende que eu consigo fazer de novo na tua. Vamos negociar? Como que a gente consegue ver isso? Perfeito. Beleza, então a gente chega à conclusão disso tudo que a gente fez aqui. Olha, tudo que você precisa saber para você fazer o seu currículo está nesse material. E a gente criou vários outros materiais extras, correção de currículo, como montar um currículo no aplicativo X, material de perguntas, para que você possa também saber o que você fez, quais são as melhores perguntas para você olhar para trás e ver quais são as suas habilidades para fazer o teu baú, como que você consegue escrever uma habilidade específica. Então esse material está bem completo para que você possa ter todas as habilidades necessárias para escrever o teu currículo. Dá muito mais trabalho do que escrever um currículo meia boca lá no Word e mandar para todo mundo? Dá. Dá muito mais trabalho, com certeza. Mas se tratando de currículo, a situação é bem crítica. Quase ninguém sabe escrever um bom currículo. Então, quando você se distancia um pouco da maioria das pessoas, você já tem uma vantagem absurda. Porque agora você tem uma habilidade que quase ninguém tem. Se você colocar em prática tudo aquilo que você está aprendendo aqui, e isso é a chave do negócio, não adianta você só ler essa aula, você vai ter que montar um currículo. Você já passou na frente da maioria das pessoas. E você vai com certeza conseguir montar um currículo que chame a atenção de quem vai ler e que faça com que ela chame você para uma entrevista de emprego. Coisa que a maioria das pessoas não tem habilidade para fazer hoje. Hoje a maioria das pessoas é chamada por sorte, mais por sorte do que habilidade. Então garanta que você não precise contar com a sorte. E puxa a tua habilidade para jogo. Eu espero que você tenha aprendido a comunicar a sua melhor versão. E claro, o que é mais importante, comunicar ela para poder ter novas oportunidades. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você e que esse curso seja um divisor de águas na tua vida profissional.
como eu havia falado antes. Seja bem-vindo ao IMChap.